Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Estação SUS. E hoje eu, Elton Chaves, assessor técnico do Conasems, estarei aqui acompanhado da Fabíola Supino Vieira, do IPEA, e vamos abordar um assunto importante que são os gastos com medicamentos no SUS. Fabíola, seja bem-vinda. Para nós do Conasems, é uma satisfação contar com o IPEA para fazer debates importantes das políticas públicas do Brasil. E esse tema de hoje, gastos com medicamentos, vem muito ao encontro do que a gente já discutiu sobre financiamento da assistência farmacêutica. Mas falar de gastos vai além de discutir o próprio financiamento, né? Nós temos aí determinantes importantes, temos o gestor municipal sente muito a questão dos preços com medicamentos. No Brasil, a gente tem aí uma política, a gente tem um processo regulatório importante nessa área, realizado e sediado ali na Anvisa, mas isso é percebido muito fortemente para o gestor no momento que ele faz seus certames, tenta comprar e vê que cada vez mais o seu poder de compra vem diminuindo diante do financiamento, que a gente já discutiu, mas de patamares de preços muito elevados que ficam cada vez mais difíceis de suportar. E quando a gente fala na perspectiva da gestão municipal, e quando vem o Conasems que tenta, né, entender ali pelos relatos, pelos dados, como que está esse comportamento do gasto, como que está esse volume de gasto, como que está a carga que o gasto com medicamentos vem trazendo para a gestão municipal, fica sempre algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas uma certeza, né? Os gastos vêm cada vez mais aumentando, os patamares de preços também ficando cada vez mais elevados e o sistema de saúde com um desafio enorme de suportar e sustentar a sua política diante desses gastos. Então, Fabíola, eu queria, né, contar aqui, agradecendo novamente a sua participação, mas entender de você como que o IPEA vem acompanhando esses gastos com medicamentos no Brasil, especialmente no Sistema Único de Saúde, né, e esses impactos que vêm acontecendo e vem aí trazendo desafios importantes para a gestão do Sistema Único de Saúde. Obrigada, Elton. É um prazer novamente estar aqui no Estação SUS e falar de um tema extremamente importante para o Sistema Único de Saúde, né? Bem, o IPEA vem acompanhando, trabalha na apuração desse gasto com medicamentos, mas como nós temos dificuldade em relação às informações de anos recentes, né? A falta da informação, e a gente precisa melhorar essas informações no CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. O que a gente vê, né, dos dados que nós dispomos, analisados até 2017, né? Uma pressão muito grande, obviamente, sobre o Sistema Único de Saúde. Ainda que o financiamento não seja suficiente, e também na assistência farmacêutica, o gasto realizado hoje, ele pressiona o sistema, né? Existem vários fatores, né, determinantes, que são os determinantes do gasto em medicamentos. Nós temos um processo acelerado de envelhecimento da população, isso significa maior demanda por serviços de saúde, maior consumo, né, de serviços e também, com isso, mais prescrições, mais medicamentos. A gente tem também um processo que envolve a ampliação da oferta de serviços, porque na medida em que se ampliam os serviços, né, maior número de pessoas tendo acesso a eles e, obviamente, isso amplia a demanda por medicamentos. Existe outro fator que é extremamente importante, que é a própria prescrição médica, né? Uma boa parte dos profissionais prescritores, muitas vezes não têm conhecimento, não se integram de uma forma intensa ao Sistema Único de Saúde, não conhecem os protocolos, as listas de medicamentos e acabam prescrevendo medicamentos mais onerosos ou mesmo que não estão incluídos nas listas do sistema. Um outro aspecto é a tecnologia, né? Novas tecnologias que são lançadas no mercado a cada ano, essas novas tecnologias com preços muitas vezes abusivos, eu diria, né? Então, esses preços com pouca regulação, e ainda que a gente tenha um sistema regulatório no Brasil, esse sistema está se mostrando insuficiente para fazer frente a todas essas questões.
né? Os preços de medicamentos, eles recebem reajuste anual, e a gente não tem um acompanhamento dos orçamentos na mesma medida, né? Então, uma pressão que vem tanto dos medicamentos existentes, né, que estão no mercado, quanto dos medicamentos, especialmente dos medicamentos novos, né, que novas tecnologias estão sendo lançadas, e aí com preços que tornam, né, que dificultam cada vez mais, né, o fornecimento do medicamento pelo gestor público, né? Perfeito, Fabíola. Eu acho que você toca em pontos importantes e eu acho que gera também alertas para o gestor. Verifique que os determinantes do gastos têm muita relação para além da oferta e garantia de acesso do produto. Isso inclui serviços, né? E esses determinantes, Fabíola, e você citou alguns, e olhando para a discussão da política, que a gente tem, né, um processo dinâmico de pactuação, nós estamos, e é desejável que isso aconteça, nós estamos num momento de discussão de fortalecimento da atenção básica, né, de expansão da cobertura, uma discussão de mais, né, de programas em relação ao acesso a mais especialistas e a atenção especializada no SUS, e isso, consequentemente, vai determinar, são fatores que determinam, sim, né, o aumento do consumo, consequentemente, o aumento do gasto com medicamentos. Então, é muito importante, né, e na discussão do financiamento a gente nota, a gente tem essa limitação, né, e um desafio posto. A gente tem um financiamento e orçamento voltado para o produto, ou seja, para a caixinha de medicamentos, e muitas vezes o gestor esquece, né, que a gente, olha, nós precisamos também ter ações e serviços que assegurem a boa qualidade desse gasto, ou seja, a racionalização do uso. E a gente pode citar inúmeras ações no âmbito da assistência farmacêutica, né, com a promoção do uso racional de medicamentos, né, organizar o processo da cadeia logística, como também organizar esses serviços para que a utilização correta no tempo adequado e na quantidade necessária e para aquela indicação necessária, ou seja, né, racionalizar o processo de cuidado para que de fato atenda às necessidades adequadas à população, seja um processo que equilibre e racionalize essa pressão em cima dos gastos com medicamentos. Eu acho que esse é um ponto, mas também eu queria te ouvir. Você tocou um ponto importante, eu queria te ouvir mais sobre o processo de incorporação tecnológica. Veja, nós temos, né, muito no processo de cuidado essa necessidade de serviços. E a ciência e a saúde é uma área que tem muita inovação. Né? Na área de equipamentos e produtos, né, para a saúde, essa inovação é muito rápida. Na área de medicamentos, ela é rápida, mas tende a levar mais tempo de pesquisa. Só que hoje nós estamos num boom de inovação tecnológica e como a gente falou de preço, a inovação tem custado caro. Muitas vezes a gente brinca com o jargão que o mundo está topando pagar o impagável. Né? Então, por isso, a gente tem que ter um processo de incorporação muito racional. Queria te ouvir como é que a gente vai lidar com isso e como que isso impacta nos gastos com os medicamentos. Não, o processo de avaliação das tecnologias em saúde, incluindo os medicamentos, que é uma das principais tecnologias, né, é fundamental, Elton. Então, assim, sem realizar um processo, né, aprofundado, cuidadoso, fica muito difícil, porque a entrada, uma coisa é o produto registrado na Anvisa, né? E o produto entra no mercado brasileiro. Uma outra coisa, um outro momento é a disponibilização, né, desses medicamentos no Sistema Único de Saúde. Esse processo envolve a Conitec, né, a Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde, né, de avaliação da incorporação de tecnologias no SUS. E é fundamental que a Conitec se fortaleça, porque tem um debate que é extremamente importante, que é o debate do financiamento. O orçamento do SUS ele não cresce de forma exponencial de um ano para o outro. Ele cresce de uma forma limitada, porque os recursos são escassos, os municípios já estão alocando um volume de recursos grande, né, na saúde de uma forma geral, e para financiamento também de medicamentos. E, no caso do Ministério da Saúde, a mesma coisa. Então, o crescimento do orçamento não é exponencial, muito pelo contrário. Até recentemente, os recursos federais eles estavam congelados pela emenda do teto de gastos.
Nesse contexto, a Conitec precisa olhar de uma forma muito especial para a questão do orçamento disponível. E como a gestão do Sistema Único de Saúde ela é compartilhada, né, com estados e municípios, é preciso ter uma visão geral sobre os orçamentos para a incorporação de tecnologias. Porque, veja, se a Conitec decide recomendar a incorporação e o Ministério da Saúde define essa incorporação, é preciso, na sequência, negociar, pactuar o financiamento, né, desse medicamento novo que está sendo colocado à disposição no SUS. Se antes dessa decisão não houver informação clara, fidedigna sobre os orçamentos, né, o limite que se tem para novas incorporações, se o orçamento não é considerado, o processo que vai acontecer é que o novo medicamento, geralmente mais caro, ele vai deslocar recursos que poderiam ser usados para o financiamento de outros medicamentos já constantes da Rename, das listas do SUS, e isso pode gerar desabastecimento de medicamentos que já estão disponíveis ou, pelo menos, já estão incorporados ao sistema. Fabíola, acho que você tocou um ponto acho que importante, acho que merece a gente aprofundar. Você acha que uma agenda de prioridades, né, e discutir melhor o orçamento para uma agenda de incorporação racionalizada seria importante? É fundamental, Elton. Então, assim, a discussão do orçamento é fundamental, porque, na minha visão, você não pode ter, num sistema público universal de saúde, uma incorporação descolada da discussão sobre o orçamento disponível. E, para isso, é preciso definir prioridades, porque se o montante de recurso de um ano para o outro é X, as novas incorporações elas precisam caber dentro desse orçamento, não pode estar descolado. Porque o resultado, se o SUS não fizer isso, o que vai acabar acontecendo é que aqueles produtos que já deveriam estar disponíveis nas unidades de saúde, nas unidades básicas, eles acabam não estando disponíveis. Isso prejudica e provoca maior desigualdade, né, no acesso da população a esses medicamentos, que, obviamente, prejudica sempre os grupos mais vulneráveis, os grupos que moram em localidades remotas, sem acesso a serviços especializados, sem recursos para alcançar, né, ter o acesso numa unidade especializada, por exemplo. Então, a discussão de incorporação, ela precisa estar colada com uma discussão de orçamento, né? E aí isso envolve um tema, não é fácil fazer isso, Elton. Então, assim, porque isso precisa ser feito, envolvendo uma discussão da tripartite, né? A gestão do sistema é compartilhada. A incorporação de um medicamento, ela não respinga somente na questão do próprio produto. Ela pode demandar serviço, porque alguns medicamentos eles têm protocolos específicos, vão demandar consultas, exames. Então, tudo isso precisa ser pensado de uma forma sistêmica, né? Como o próprio sistema é, o SUS é. E isso demanda maior cuidado com essa questão. Um outro aspecto que também impressiona, né, que tem uma relação com isso, é a questão da judicialização da saúde, não é mesmo? Perfeito, Fabíola. Eu acho que a judicialização tem sido, acho que, um fenômeno, né, experimentado no Brasil e tem impactado fortemente o sistema único de saúde. Mas acho que fica um recado importante para o gestor, né? Gestor, guarde isso do que a Fabíola colocou. Se na tripartite a gente tem que fazer essa discussão de orçamento na mesma proporção, seja na bipartite entre estados e municípios, ou seja na discussão do orçamento municipal, qualquer incorporação você tem que ter, né, todo esse processo racionalizado. Uma incorporação mal planejada desorganiza e desloca recursos em detrimento de outras necessidades. Acho que isso é importante a gente registrar. Mas você falou um ponto importante, sim, porque a judicialização tende a querer trazer a mensagem que ou a gente está na gestão deixando de ofertar algo que já está na política pública, ou é mais uma pressão da agenda de incorporação de tecnologias. Então, eu acho que o processo de avaliação de tecnologias da Conitec, né, e aqui é bom registrar, né, a Conitec tem prestado serviços relevantes para a população brasileira, né, e é uma conquista do Sistema Único de Saúde. Mas é sempre importante a gente aprimorar os processos, porque senão vem o questionamento e as demandas sociais. Eu quero uma nova tecnologia, eu quero um novo tratamento, e se eu não tenho ofertado, eu vou lá no juiz,
né? Eu vou buscar meu direito no sistema judiciário e a judicialização vinha falando. É importante que a gente está num momento, Fabíola, de pleno debate da judicialização com órgãos como, né, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Né? Hoje, o STF tem chamado todos os atores, né, numa comissão especial, né? Isso está em pleno debate no momento para tentar avançar em discussões com temas como as responsabilidades, competências em relação aos medicamentos não incorporados, né, não registrados na Anvisa, né, ou aqueles fora do protocolo. Então, são temas que dialogam exatamente com a agenda da incorporação, a organização da rede de atenção para a oferta política pública e que leva a demanda da judicialização. Mas antes eu queria te passar uns números. A gente, nessa necessidade, fez um levantamento. Né? Em 10 dias, a gente conseguiu 1.500 respostas, né, em relação a 1.500 municípios, né, com mais de 2.000 e tantos registros. E foi impactante ver que 65% dos municípios apontaram que estão sendo demandados com ações judiciais para medicamentos não incorporados. Olha, nessa discussão de gastos, isso é muito impactante, porque os valores de alçada, que inclusive estavam no bojo da discussão, os patamares eram tratamentos até R$100.000, entre R$100.000 e R$500.000, e tratamentos acima de R$1 milhão por pessoa, por tratamento ano. Então, veja que são volumes expressivos. Né? E traz essa discussão do gasto com o medicamento, mas que no debate, no meio do processo, a gente deparou com uma situação. Isso foi um levantamento. Mas o dado do gasto com medicamentos demandados por ação judicial, nem o sistema judiciário, nem o executivo nas 3 esferas tem isso organizado, Fabio. Como é que vocês avaliam isso? Essa é uma questão importante, Elton, porque o gasto com medicamentos, né? Primeiro ponto. Eu acho que só voltando um pouquinho na questão da Conitec, da judicialização e do gasto. Essas coisas estão interligadas, né? Então, a gente precisa discutir prioridade. Isso tem a ver com orçamento disponível e a gente precisa debater a judicialização. Então, e precisa ter participação social, reforçar os instrumentos de participação social que a Conitec, né, tem colocado. Agora, em relação ao gasto e à judicialização, uma coisa que é impressionante, né? Faz mais de 20 anos que o Brasil tem presenciado, vivenciado um aumento das ações judiciais requerendo dos gestores públicos o fornecimento de medicamentos. Mas veja, em 20 anos, mais de 20 anos, nós ainda não temos a informação, não sabemos qual é o gasto do Sistema Único de Saúde com medicamentos em decorrência de judicialização. Então, isso é impactante, Elton, porque se a gente não tem essa informação, é difícil ir até para um debate com o judiciário, para mostrar os impactos, o quanto que esse tipo de despesa pode provocar iniquidade em saúde, porque desloca recursos de um orçamento que já é limitado para medicamentos. Não significa que as pessoas não tenham direito. As pessoas têm direito, né, de requerer, de acessar o sistema. Mas veja, direito à saúde é garantido mediante política pública. E a formulação da política pública, pensando na lista de medicamentos, ela é feita a partir de um debate tripartite, com a participação de outras instituições que estão na Conitec. É ali que nasce o debate. E isso tem que estar associado a uma discussão de orçamento, né? Então, acho que para a gente avançar nessa discussão, precisa discutir, né, o fortalecimento da Conitec, a questão da participação social e uma discussão sobre judicialização. Obviamente que uma judicialização de medicamentos já incorporados, que já estão na política, ela é o cidadão requerendo, né, exigindo o cumprimento do seu direito. Uma judicialização de medicamento não incorporado ao SUS, ela precisa ser discutida num outro nível, né? Então, precisamos discutir a questão da efetividade dos produtos, a questão do financiamento, temos recursos suficientes. Então, tudo isso está interligado. Agora, o principal, para a gente fazer essa discussão, a gente precisa ter informações, né? E falta informação sobre o gasto. Nós estamos enfrentando problema com a qualidade da informação sobre o gasto em medicamentos de forma geral, né?
estados e municípios, e nós estamos com um problema em relação ao financiamento e o gasto. Nós nunca tivemos esse número fechado do Sistema Único de Saúde em decorrência de ações judiciais de medicamentos. Perfeito, Fabíola. Eu acho que a informação nesse momento, né, e 20 anos sem uma informação que vem apontando gastos, e na cifra, não é de milhões, é de bilhões de reais, é de fato impactante. E a gente precisa sair desse cenário, dessa situação, até para que a gente possa ter previsibilidade, organizar melhor, entender o que está acontecendo, quais são esses grupos de medicamentos que estão sendo mais demandados, qual que é o patamar de gastos, né, que está acontecendo, inclusive para direcionar a regulação econômica, né, feita pela CEMED, né, aqui também outra conquista que a gente teve da regulação sanitária e econômica no país. E eu queria, então, chamar a atenção, né, diante dessa realidade. Nós, né, estamos, de novo, né, celebrando a nossa cooperação técnica com a Conasems, com o IPEA, no mesmo objetivo comum. E aqui nessa questão acho que casa muito bem, porque a gente está, senhor gestor, fique atento, né, que estamos com uma pesquisa aí encampada sobre gastos com medicamentos no SUS, financiamento da assistência farmacêutica. E aí, Fabíola, eu queria te ouvir um pouco mais dessa pesquisa, que eu acho que nesse componente do gasto e da judicialização pode trazer informações importantes para a gente superar esse desafio e essa lacuna que a gente não conseguiu preencher. Perfeito, Elton. A pesquisa é fundamental e ela é fruto de uma parceria, né, que foi estabelecida, um acordo de cooperação técnica entre o Conasems e o IPEA. E, felizmente, né, para nossa felicidade, o CONAS aderiu também. Então, é um esforço, CONAS, Conasems e o IPEA, para levantar números recentes do período de 2019 a 2023 dos gastos, de uma forma geral, gastos com medicamentos e também os gastos por demanda judicial de medicamentos. Então, a pesquisa levanta outros aspectos também relacionados à judicialização da saúde. É fundamental para nós produzirmos evidências que nos ajudem a fazer um debate, né, mais amplo sobre a questão da judicialização, o financiamento do SUS, especialmente do financiamento da assistência farmacêutica. A pesquisa está sendo desenvolvida em 2 etapas, né? A primeira etapa é uma coleta de anuência do secretário, da secretária de saúde. A gente precisa que o secretário concorde com a pesquisa. E, na sequência, num segundo momento, o secretário ele pode indicar a pessoa que vai responder a esse questionário, e essa pessoa recebe uma mensagem automática do sistema, né, eletrônico da pesquisa, e tem acesso ao questionário para resposta às perguntas. Esse processo é fundamental. Nós sabemos que os secretários têm uma série de atividades, mas é importantíssimo, né? É importantíssima a participação nessa pesquisa, porque ela vai produzir informações que são fundamentais para esse debate como um todo. Perfeito, Fabíola. Muito obrigado. Eu acho que fica mais uma vez o recado para o gestor. Participe da pesquisa, né? Já faça a sua adesão aí, aceitando o termo de anuência e já buscando essas informações para colaborar conosco. Veja, de fato, esse tema e todo esse debate é muito importante, né? As consequências desse gasto é que pode, sim, desenvolver uma desigualdade no acesso, né, e no processo oportuno à garantia do direito ao acesso a medicamentos, mas também profundas iniquidades no sistema único de saúde, seja na oferta, seja no acesso, ou seja na capacidade de pagar, inclusive na capacidade de você gastar com esse medicamento. Porque quem arrecada mais pode ser que consiga ofertar, né? Mas se a gente não equalizar isso, o sistema único de saúde vai sofrer, e a gente fere aí os nossos princípios doutrinários, né, e princípios tão fortes que o Sistema Único de Saúde buscou e lutou para garantir o direito à saúde à população brasileira. Fabíola, eu queria agradecer muito, né, a tua presença, a tua participação. Muito obrigada pela oportunidade. Convidamos a todos a participarem dessa pesquisa, porque é fundamental para esse debate, né, sobre o financiamento e sobre o gasto, né, em assistência farmacêutica no Brasil. Bom, gente, chegamos a mais um episódio, o encerramento de mais um episódio aqui do Estação SUS, e agradecemos a participação aqui da Fabíola, né, e nos encontraremos em breve.